natureza. Por que os monges foram embora? Será que as mudanças políticas no Oriente Médio ameaçaram sua sobrevivência? Será que um desastre natural assolou mais uma vez o Vale do Jordão? Escavações futuras do Santuário de Lot podem fornecer pistas a estas perguntas intrigantes. E enquanto os estudiosos da Bíblia e os teólogos discordam quanto à política da história, certos fatos são inegáveis. Os arqueólogos encontraram um mosteiro dedicado a Lot há muito perdido. Evidências geológicas sustentam a teoria de que pelo menos 2 antigos sítios do Vale do Jordão podem ter sido destruídos por catástrofes naturais. E uma gruta que os primeiros cristãos acreditavam ser a caverna de Lot foi descoberta. A parábola de Lot dominou nossa imaginação por milênios. O mais notável de tudo isso é que a lenda pode estar baseada na verdade. Jornal Minas, segunda edição. Apoio cultural, Unibras. Entregas estaduais, nacionais e internacionais. Donos de bingo acusados de sonegar impostos vão à polícia dar explicações. O desafio dos órgãos de defesa do consumidor para manter a qualidade e evitar a ação de empresas clandestinas. As fraudes vão dos brinquedos aos extintores de incêndio. Para se manter no mercado, os donos desafiam a fiscalização e até a polícia. Governo do Estado promete entrar na justiça para evitar novo bloqueio das contas mineiras. O Hospital das Clínicas vence a crise e promete aumentar o número de transplantes em mais de 50%. Cerezo assume o cargo de técnico do Atlético, mas diz que a contratação definitiva depende ainda da diretoria do clube. Botar à frente da equipe e, enquanto isso, a diretoria vai pensar o que é melhor para o Atlético. Começa agora a segunda edição do Jornal Minas. Polícia Federal ouve empresários do bingo acusados de sonegar impostos em Belo Horizonte. O depoimento foi na 4ª Vara de Justiça Federal sob forte esquema de segurança. Imagens e fotografias foram proibidas. Os 9 empresários paulistas e mineiros ouviram a leitura da denúncia, que durou cerca de 1 hora. Depois prestaram depoimento individualmente. Os empresários foram presos na última sexta-feira após uma devassa de 13 meses. Eles são acusados de sonegação fiscal, apropriação indébita e formação de quadrilha. Em 95, os empresários constituíram 2 bingos através de clubes. Eles diziam que o imposto de renda sobre os prêmios já estava deduzido, mas isso não acontecia. A sonegação era feita com a utilização de cartelas frias e o dinheiro depositado nas contas dos sócios. De maio de 95 a dezembro de 97, eles sonegaram quase 37 milhões de reais, que foram usados na montagem do bingo Praça 7, no centro de Belo Horizonte. A próxima etapa do processo será ouvir as testemunhas de acusação e de defesa. O Ministério Público e a acusação também podem pedir provas grafotécnicas e contábeis, além dos autos de infração. Se forem condenados, os empresários podem pegar até 12 anos de prisão.
O advogado dos irmãos Munir e Alim Lebos, de Minas Gerais, disse que os dois já tinham vendido as partes na sociedade. Por isso, vai pedir o relaxamento da prisão. São primários de bons antecedentes, ainda fixa e tem trabalho definido, né? E nenhum daqueles requisitos que a lei estabelece para assentar o decreto de prisão preventiva, no caso, tem validade. Então, eu acho que, ouvidos, não há nenhuma razão para eles permanecerem presos. E a polícia apreendeu hoje à tarde 8 quilos de cocaína no bairro São Francisco, região norte da capital. A droga vinha do sul do país. Os 3 traficantes foram presos em flagrante quando saíam deste prédio. A droga estava escondida entre o forro e a lataria do carro. Segundo os traficantes, o carregamento vinha do Paraná. Eles foram levados para o Departamento de Operações Especiais e, se forem condenados, podem pegar de 8 a 20 anos de prisão. 3 dos 5 homens que assaltaram a agência do Banco do Brasil em Buenópolis, no norte de Minas, foram presos hoje à tarde no município de Curralinho. Com eles foram encontrados 70 dos 83 mil reais roubados no banco ontem. A polícia ainda não tem pistas dos outros 2 assaltantes. Mudanças no trânsito na região central de Belo Horizonte. Na Avenida Afonso Pena, muitos motoristas foram pegos de surpresa. A partir de hoje, quem vai para o bairro Serra não pode mais fazer a conversão à esquerda. O motorista deve entrar na Rua Pernambuco, virar à esquerda na Avenida Brasil e depois seguir a Aimorés. Outra novidade é que o tempo nos sinais ficou menor, passou de 3 para 2 minutos. As mudanças fazem parte do plano de circulação na área central da BH Trans. Polícia Militar faz blitz no Morro das Pedras, na região oeste de Belo Horizonte. 8 pessoas foram presas. Os policiais encontraram várias armas, pedras de crack, além de uma fita de vídeo de circuito interno de TV de um banco. A suspeita é de que a fita seria usada para planejar o assalto à agência. Tomou posse hoje em Belo Horizonte o novo secretário municipal de Cultura, Arnaldo Augusto Godoy. Ele substitui o secretário Fernando Brant. Arnaldo Godoy é professor de História e membro do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência Física. Acidente no bairro Belvedere, zona sul de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o Palio derrapou na pista e capotou. Os 4 passageiros foram levados para o HPS com ferimentos leves. Uma feira em Belo Horizonte ajuda pais a economizar dinheiro na hora de comprar os livros didáticos. O Banco de Livros Didáticos da Biblioteca Pública conseguiu 1.200 exemplares para troca. São livros adotados nas escolas de 1º e 2º graus. Os mais procurados são os de literatura, matemática, física e história do 3º ano secundário. Hoje, muitas pessoas vieram fazer a troca. Esta estudante trouxe uma pilha de livros da 7ª série para negociar por outros da 8ª. Eu acho bom, porque as mães não precisam ficar gastando dinheiro com livro, porque é um ano só. E aí o povo vem aqui e troca e fica bem mais fácil. Para fazer a troca, a pessoa tem que trazer a listagem fornecida pela escola, os livros em bom estado de conservação e atualizados. E troca livro por livro. E a quarta-feira promete um calor de até 37 graus. Veja na previsão do tempo. O encontro de uma frente fria que está sobre São Paulo, com a massa de calor que cobre Minas, pode provocar pancadas de chuva em algumas regiões do estado. As temperaturas continuam elevadas amanhã. A previsão para o Triângulo, Sul, Zona da Mata e região central é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Não há previsão de chuva para o norte e leste do estado, que devem ter um dia claro a parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, as temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. E os termômetros do leste devem registrar as mais altas temperaturas do estado, entre 22 e 37 graus. Veja em instantes, Toninho Cerezo estreia como técnico interino do Atlético. E o governo mineiro promete recorrer à justiça para evitar bloqueio de recursos do estado. Mariana, primeira vila, primeira cidade, primeira capital de Minas.
Igreja do Carmo, um dos monumentos mais importantes do Brasil. Campanha Amar Mariana. A participação de todos é fundamental na reconstrução da Igreja do Carmo. Neste sábado, Minas Gospel. Entrevistas, comentários e debates sobre temas da atualidade. Apresentação, Lincoln Portela. Sábado, 8 da manhã, ao vivo, aqui na Rede Minas. Jornal Minas, segunda edição. Apoio cultural, Unibras. Entregas estaduais, nacionais e internacionais. Sai o teórico, entra o prático. Aos 44 anos, Toninho Cerezo assume interinamente o comando técnico do Atlético no lugar de Ricardo Drubski. Hoje, o ex-craque comandou o primeiro treino em Vespasiano. No treinamento tático com o grupo, Cerezo mostrou puro conhecimento. Ele falou, orientou o posicionamento do meio-campo e defesa, abriu os braços e deu bronca. Na hora de falar, Cerezo não tem muita habilidade, a não ser que a conversa seja ali, junto com os jogadores. Neste momento, o diretor-treinador do Galo promete ser bem aberto, mas claro, tudo dentro dos limites. Cerezo dirige o time na estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Linhares e nos 2 amistosos que o Atlético faz no Kuwait. Por enquanto a diretoria pensa, eu vou assumir a equipe. Nós temos aí 3 compromissos muito difíceis, tem um da Copa e tem essa excursão que nós vamos fazer no Kuwait também. Então eu vou estar à frente da equipe e enquanto isso a diretoria vai pensar o que é melhor para o Atlético. E o zagueiro Richard Manuel é o novo reforço do América. O jogador de 31 anos vem ocupar a vaga de Álvaro Luiz, que não foi liberado pelo São Paulo. O time viajou hoje para Pernambuco, onde enfrenta amanhã o Porto de Caruaru pela Copa do Brasil. Ligue para o fax do telespectador e mande sugestões para o Jornal Minas, 289-9035. Você também pode conversar com a gente pelo Teleminas. Anote o número 289-9101. E a fábrica da Valita, em Varginha, no sul de Minas, inicia a produção de eletrodomésticos. No primeiro mês de funcionamento, a fábrica produziu 100 mil peças. A expectativa é de que neste semestre a produção chegue a 500 mil. A Valita gera 350 empregos diretos e já pensa em abrir mais 150 vagas. Os eletrodomésticos são comercializados em mais de 40 países. Economia na volta às aulas. 2 crianças em Itaúna, a 87 quilômetros de Belo Horizonte, reciclam cadernos para ajudar no orçamento familiar. Depois de tirar o aspiral, as folhas usadas vão para o lixo. Aí é só juntar as novas para fazer outro caderno. Técnicos da Secretaria Estadual de Saúde começaram hoje a entregar em Belo Horizonte os kits de prevenção à AIDS, que serão distribuídos no Carnaval. São cerca de 126 mil camisinhas, 3 vezes menos do que o necessário. Um novo passo rumo às negociações entre governadores de oposição e o governo federal foi dado hoje em Brasília. Os governadores do Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul passaram amanhã reunidos com ministros do presidente Fernando Henrique Cardoso. A comissão dos governadores de oposição chegou ao Ministério da Fazenda com a Carta de Porto Alegre nas mãos e a ideia da renegociação da dívida dos estados na cabeça. Apesar de o encontro ter sido a saída diplomática proposta pelo governo federal, o presidente mandou um recado: não renegocie dívidas, dizendo que já fez o que pôde e que hoje está muito mais fácil para pagar. Para governadores e ministros existe um consenso. É preciso fazer reuniões técnicas para discutir a situação de cada estado. Quanto às discussões políticas, os governadores não abrem mão do direito de sentar com Fernando Henrique para resolver os problemas do país. Nossa conversa com o presidente é uma conversa política, para que cada poder, cada ente da federação tenha, vamos dizer assim, os seus limites respeitados.
da área técnica desenvolve, ela apresenta opções, mas as decisões de quais as opções devem ser tomadas é uma decisão política. Nós não podemos ficar adiando essa discussão. Os governadores vão sair de Brasília com pelo menos uma boa notícia. O governo federal resolveu prorrogar em 18 meses o prazo para que todos os estados diminuam as despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do serviço público. Além disso, ainda levam uma promessa na bagagem, a de que o presidente Fernando Henrique vai ouvir a todos. Só não há garantia de que as reuniões serão individuais ou em grupo. E o governo do estado garantiu hoje o repasse de 56 milhões de dólares para o pagamento dos títulos eurobônus, com vencimento amanhã. Segundo nota oficial divulgada pela Casa Civil, não há previsão para pagar o restante da primeira parcela da dívida, no valor de 108 milhões de dólares. O governo garante ainda que vai recorrer da liminar divulgada agora à noite pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo à União novos bloqueios nas contas mineiras. O advogado do governador, João Batista de Oliveira Filho, está aqui no estúdio para explicar os detalhes. Uma boa noite, senhor João Batista. Boa noite. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, qual será a estratégia adotada pelo governo daqui para frente? Bem, a decisão foi apenas do presidente. E não se sabe até agora qual o fundamento, porque ele só noticiou para a imprensa, mas ainda não distribuiu a sua decisão. A estratégia é recorrer para o plenário composto de mais 10 ministros. Então, o que o governador Itamar Franco pretende ao encaminhar o recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal? Na verdade, é restaurar a liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, na verdade, está fazendo a defesa da Constituição Mineira. Ao que parece, a procuradora do Estado, doutora Mazibel Derzi, segue amanhã para Brasília. O senhor poderia nos adiantar o motivo da sua ida? É evidente que o Minas Gerais está buscando os foros competentes para a defesa dos seus interesses. Um desses é através da Procuradora-Geral, que vai propor uma ação no Supremo, tentando afastar as ameaças dos bloqueios das verbas federais e estaduais. Doutor João Batista, as cláusulas do contrato entre a União e os estados da federação que permitem ao governo federal bloquear recursos, é ou não é constitucional? É inconstitucional à medida que afeta o equilíbrio federativo. Ou seja, Minas Gerais tem o direito de dizer que não vai poder pagar A ou B para garantir o custeio crítico das despesas essenciais do Estado. Ok, doutor João Batista, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite. Veja daqui a pouco, o Hospital das Clínicas amplia transplantes em 50% e o desafio da fiscalização para manter a qualidade dos produtos.